Sejam bem-vindos a mais um Trailer Off. Está saindo um trailer bom e agora eu tô muito empolgado porque saiu o trailer da segunda temporada de Fundação. Isso, série da Apple TV Plus que tá vindo aqui adaptando uma das maiores obras de ficção científica da história de Isaac Asimov. Eu sou muito fã. Olha aqui, ó. Fundação, a trilogia é maravilhosa. Gente, tem mais do que 3 livros, porque essa é a trilogia principal, depois tem prelúdios, enfim. É a história de Hari Seldon, um psicohistoriador que criou uma nova ciência para prever movimentos massivos de sociedades, e ele previu que o Império Galáctico, essa história foi a primeira história de ficção científica a retratar o Império Galáctico humano, né, e iria ruir, e depois dele viria uma grande escuridão, uma era de barbárie. Então Hari Seldon inventou a Fundação para que ela pudesse resguardar o conhecimento humano, não para impedir a queda do Império, mas para diminuir o tempo de escuridão. É uma premissa muito foda, um dos livros mais fodas de ficção científica. Vamos ver o que nos espera na segunda temporada aí, Azaghal e Carlos Volta vão analisar. Vai! Estamos de volta, Terminus! Remains unknown, but he had almost. Esse aí já é o Imperador, né? É. É o Imperador, ele tá em Terminus. Nossa senhora! Vamos longe. Ele tá em Terminus e tá rasgado. O Mulambo, né? Tá. Mulambento. Tá a enfermeirinha do Silent Hill. O quê? O quê? Aquelas enfermeiras tudo torta do Silent Hill. Ele chegou no cofre, né? The Vault. Exatamente. Onde a gente terminou lá na primeira temporada. Porque essas bandeirolas aqui era a bandeira da galera que caía, né? It projected a field designed to keep people away. Vamos ver quem é mais longe. Ou mais quem perto. ia mais Tentando perto, se aproximar, né? Exato. Do cofre. Rejoice, his shame ele. remains unknown. But Caraca, o que vai dar nisso? Sat a throne. I don't know that, Paul. Eu vou falar um negócio aqui. Tem uns personagens que são gostosos demais de odiar, né? Assim, né? You people should be thanking Christ that I am who and what I am because you need me. Mas esse ator, ele tem uma vibe de vilão Sim, mas imponente. essa tríade de imperadores foi uma ideia muito foda que eles tiveram. E esse cara, né, todos são ótimos, mas ele é o que se destaca, né? Porque ele é o que tá... O Brother Day. Né? Ele é o tarde, né? Ele é o boa tarde. É o boa tarde. Exato, ele é o boa tarde. Tem um bom dia, boa tarde, boa noite. Mas ele é o que tá em destaque, né? Ele é o que manda, né? Ele é, exatamente. Mas é muito bom odiar esse cara, assim, né? Bom demais. Isso aí, o ódio ele liberta. Dessa forma ele liberta. Pra quem não conhece direito, esses personagens, esses imperadores, clones, né? Eles não existem no livro. Foi completamente invenção do David Goyer pra série e foi a parada mais foda. A parada mais foda da série. Porque ele dava aquela coisa, porque como o livro se passa no decorrer de milênios, tipo, a série não ia ter aonde se prender, aonde se basear, né? De ter uma âncora de personagens pra gente acompanhar. E aí, essa tríade de imperadores, né, que são os clones, é perfeita pra isso. Por muito tempo se considerou que Fundação era infilmável justamente por causa disso, porque é uma história que se passa por 1000 anos, e o Asimov começou a escrever isso na década de 40 como contos. Ele publicava nas revistas de ficção científica. Então, os contos, eles não tinham nenhuma necessidade de ter uma conexão entre personagens e etc. Ele simplesmente ia criando novos e novos desafios pra Fundação, nessa grande queda do Império, nessa longa e demorada queda do Império. Então, tipo, na segunda crise, os personagens da primeira crise já morreram todos. Já tá uma galera completamente nova, entendeu? E o Imperador pouco é mencionado durante os livros. Ele é considerado como, sabe, essa pedra fundamental de um sistema que tá moribundo, né? E não importa se o Imperador morre e vem outro e tal, depois é sempre a ideia que é um sistema de pensamento antiquado, né? Que tá morrendo. E eles roubaram em alguns momentos na primeira temporada de transportar os personagens do início pra partes posteriores da série, né? Que realmente se passam mais de 100 anos. Dentro da primeira temporada, passa mais de um século, né? Só que eles transportaram alguns personagens, colocando eles em sonos criogênicos, né? Viajando pelo espaço e acordando ainda vivos muito tempo depois, como né? computadores, ou como ainda mensagens no computador. Exato. E por isso que funcionou tão bem. Eles mantiveram a ideia que o Império não acredita que ele está ruindo, ele está fadado a ruir, mas, enfim, as autoridades são teimosas, querem manter o poder e tal. Kill them. End this.
E eles transformarem esse personagem em algo que atravessa gerações da mesma forma com essa clonagem, né, do primeiro imperador, Cleon I, né? Ele já tá o quê? No 14º aí, né? Em 14 gerações de Cleons. E eu achei uma forma muito sensata, muito bem feita de, primeiro, manter os atores durante toda essa jornada, né, através de séculos, e se manter preso à ideia de que eles são imutáveis e incapazes de mudar o pensamento, porque são clones. É a ideia de manter o mesmo pensamento, o status quo por centenas e centenas de anos. Muito bem feito, funcionou demais. Olha lá no fundo você pode até ver o bebê, o próximo bebê sendo gestado ali, o próximo clone, né? E é tão interessante que até mesmo sendo os mesmos atores, a gente nota que eles são diferentes. Porque a gente começou a ver na primeira temporada com o irmão Dia, o Bom Dia, sendo o Lee Pace, mas a gente viu ele envelhecendo e se transformando no irmão Noite, no Boa Noite, e o jovem se transformando no Lee Pace. Então a gente já viu uma geração crescendo e tomando o lugar do outro. E os personagens têm diferença entre si, isso que eu achei muito legal. Apesar deles serem clones, sabe? Isso é muito foda. Olha aí, esse é o grande medo. Aí, ó a cara dele. Esse poema é sobre uma revolta. A cara de cu. Hello, handsome! Porque isso é um triplex na cabeça dele. Perder o poder. Olha aí, que maneiro. Temos aí mais uma visão de Trantor. Lembrando, Trantor... A capital, né? Trantor, a capital do Império, da qual George Lucas se inspirou pra fazer Coruscant, o planeta que era só cidade. Trantor é exatamente descrita da mesma forma. E eles falam que ó, o único lugar onde se podia ver um jardim e natureza era ao redor do Palácio Imperial, né? E os planetas ao redor de Trantor é que são os planetas agrários, que produzem que geram toda a economia, recursos, né? E economia, exato. E Trantor é essa grande cidade com níveis e níveis, né? As pessoas moram nos níveis embaixo, elas não veem o céu, elas veem um céu projetado, né? É muito maneiro. Então temos aí o Palácio Imperial, legal. Boots on the ground. Boots on the ground. Temos aí uma guarda esgrimista. Parece uma guarda imperial, uma guarda de choque, né? Mas isso é uma máscara de lutador de esgrima. Estilizada. Olha aí, ó. Ele tá fazendo essa viagem aí. Ele tá indo pra Terra. Será que seria alguma relação com aquela peregrinação que tem na primeira temporada? Só que agora essa peregrinação é em Trantor? Eu não sei dizer, porque na peregrinação que ele fez foi muito maneiro também. A outra parte incrível da primeira temporada foi pra ele, assim, também inventada pra série, né? Mas foi interessante porque o Imperador, a gente viu que ele notou que o poder dele tava sendo contestado por aquela religião lá, os Luministas, né? E eles... Ele tem que bater de frente com ela, né? Porque senão ele vai perder poder pra ela. Quem já viu Game of Thrones sabe muito bem como se faz perder poder pra religião, né? Porque a gente sabe que, tipo assim, o Imperador, ou como ele é chamado na série que eu achei muito maneiro, Empire. Master Orleo. Empire. Ele não é chamado de imperador, ele é chamado de império. Sim. Que eu achei muito maneiro que ele não é só uma pessoa, ele é o império, né? Então ele é chamado de império, ele representa, ele é a alma do império. With all due respect, Empire. Então, o que ele não pode perder? Ele não pode perder a confiança, né, da galáxia, né? O poder dele só é mantido porque as pessoas... É claro que ele tem a mão de ferro, ele lá vira aquele dedinho, mata um planeta inteiro virando dedinho, mas, de qualquer forma, né, ele não pode haver uma disseminação de desconfiança, uma disseminação de pensamentos revolucionários, né? Então, quando ele vê a religião lá, fala assim, olha, o imperador talvez não tenha alma porque a gente não acredita que uma pessoa clonada tem alma, né? Isso era a base da religião luminista, né? Ele faz a peregrinação pra, em vez de destruir o negócio, porque ele sabia que aquela religião tinha bilhões de seguidores e cada vez mais forte, ele falou assim, em vez de brigar, eu vou fazer paz com isso, eu vou me incorporar, então ele faz a peregrinação pra tentar ter aquela visão e provar que ele tem uma alma, né? E aí ser aceito, né? Pela nova autoridade, né? Porque ele vai lá quando morre a autoridade máxima religiosa que era próxima ao pau, né? Então... ia ser escolhida a próxima. A próxima, exato. E aí, ele, olha só que bem feito, já que mudou de aqui na religião, eu vou me aliar à nova voz, pra que ela conduza a crença de bilhões de pessoas ao meu favor. Mas é normal, batiza na igreja, batiza no exatamente. No Rio, é isso. Exatamente. Bota a camisa do Flamengo, bota a camisa do Corinthians, bota... Exatamente isso que ele fez. Ele botou a camisa do Flamengo e falou assim, galera... Ele é o Benny do A Múmia, né, basicamente. É aquele que vem com todos os santinhos no pescoço, não importa. Não importa.
religião tá ali pra falar sobre todas elas. Exatamente, né? Então talvez ele ir a Terminus, porque se você vai lembrar, no final da primeira temporada, quando aparece a projeção do Harry Seldon, ele cria uma aliança, ele pelo menos fomenta uma aliança entre os planetas que viviam guerreando entre si, que era Anacreon e Thespis. Isso é mostrado desde o início da primeira temporada, né? Como esses dois planetas eram grandes forças militares, econômicas, crescendo na galáxia, o Império teve uma outra estratégia, que foi fazer, que é algo que acontece direto no nosso mundo, que é fazer as grandes forças lutarem entre si. Eles criam uma desavença entre os dois planetas para que eles fiquem em guerra eterna e não cresçam. E essa guerra mine o crescimento, né? E o despontamento deles no cenário galáctico, né? Why fight two upstart kingdoms when you can exploit their racial animus and have them fight each other? Então, o Harry Seldon, o professor Harry Seldon fala assim, galera, vocês foram enganados nessa briga aí. A gente tem que se aliar contra o Império. Exatamente, né? Tipo, o cachorro grande, o 1%, tá lá feliz comendo do bom e do melhor. Vocês estão brigando aí pelas migalhas deles. Pelas migalhas, exatamente. Então, a visão parem de brigar. Parem de brigar e vamos nos unir. Porque Terminus, a fundação que foi feita pra reter o conhecimento da humanidade e diminuir o tempo de escuridão depois da queda do Império, não lembro, não é pra não cair o Império, é porque eles sabem que o Império vai cair, mas querem diminuir o tempo de escuridão de 40 mil anos pra 30 mil anos, sei lá, pra 1000 anos só, ela precisa se proteger, ela não pode ser destruída, né, pra esse plano dar certo. Então, as crises que acontecem sempre tem que ter uma adaptação de Terminus às crises, e uma delas, que foi trazida na série, é essa: vamos nos unir, eu consigo 2 planetas pra me proteger contra o Império, e aí todo mundo fica forte junto. E aí, por isso que a gente deve estar vendo isso. Sabe? Assim, opa, uma nova ameaça pra mim, eu vou lá em Terminus, né? Exato, eu acho que é isso. Over 100 years ago. Tá vendo? Já passou mais de 100 anos. He claimed he could establish a foundation to read the future. Então, ele resume um pouco aí. Ele fala esse é o resumo da história toda da Fundação, né? Que a ideia da Fundação não é impedir a queda do Império, não é nem causar a queda do Império. O Império vai cair. Trantor is going to be destroyed. The Empire will fall. Exato. Só que ele tá narrando aí que o Harry Seldon criou a Fundação para ler o futuro e encurtar uma era de trevas iminente. He claimed he could establish a foundation to read the future. Só que, na verdade, enfim, eu sei que você está resumindo e tal. A Fundação não pretende ler o futuro. A ideia é que o Harry Seldon leu o futuro antes de criar a Fundação, e por causa disso, usando a psicohistória, onde ele usava, né, técnicas matemáticas, de psicologia, sociologia, para entender movimentos de grandes massas, ele conseguiu prever o futuro, que é a queda do Império, e aí sim a Fundação foi criada para encurtar a Era das Trevas. Mas assim, a gente tá vendo aqui algumas imagens, coisas que eu nem sei exatamente o que é. Por exemplo, essa nave aqui, parece que tá vindo de um portal, uma mega nave, né? Parece ser naves do Império, eu diria, porra. Nesse nível, nesse porte. Porque a gente viu na primeira temporada a Invictus, que era aquela mega nave antiga que tava perdida, né? E o pessoal da Fundação acaba conseguindo recuperar a nave e levar ela pra Terminus, né? Que é uma grande vantagem, assim, militar pra Terminus. Tá vendo que tem aqui elas vendo umas máquinas, umas engrenagens, umas engrenagens, né? Aqui, né? Aí o cubo, né? Que é o cubo, não. O cubo não, né? É um D20? Não sei se é um D20. Isso foi uma forma deles trazerem materialidade pra ideia, né? Pra ideia que o algoritmo que o Harry Seldon desenvolveu pra prever o futuro, né? Vamos ver. The coming age of darkness. Can they read the future? Aí, ó. Ó, de alguma forma o Harry Seldon ainda tá aí, né? Eu não lembro como é que ele termina. Não, ele é encontrado o corpo dele, né? Não é isso? Eu não lembro agora como é que termina. Não, é holograma. Holograma, né? Então, o que acontece? É porque tem a mãe e agora tem aquela garota que desaparece. A mãe e filha, elas se encontraram. A Gale, que foi a aprendiz primordial do Harry Seldon, né? E que iniciou a fundação e tal. Ela acabou também, né, fugindo de volta pro planeta dela, ficou congelada por mais de 100 anos e tal. Ela tinha congelado um óvulo, né, durante a viagem pra Terminus, né, e aí a Salvor Harding nasceu desse óvulo, né? Então ela acaba indo também pro mesmo lugar e encontra a mãe, e elas estão em idades similares, porque, enfim, cada uma foi congelada no TVB. Elas se encontram, sei lá, 138 anos depois de iniciar essa história, e no final da primeira temporada. O final da primeira temporada já é 100 anos depois do início da primeira temporada, e eu acho que essa temporada já vai ser 100 e poucos anos depois do final da primeira temporada. Porra, mas aí como elas
vão se congelar de novo, cara? Agora vai continuar onde tava. Não, sim, mas é quando elas se encontram, já tinha passado muito tempo depois. Já tinha passado 100 e tantos anos, exatamente. Então, mas aí o que acontece? Tem dois Harry Seldons. Tem um Harry Seldon que tava com a Gale na nave lá, projeção holográfica. E tem o Harry Seldon projeção holográfica que saiu do cofre lá em Terminus, lá na fundação. E esse Harry Seldon que tá com elas tem um objetivo de criar a segunda fundação, dessa vez protegida do Império, em segredo. Que o Império não saiba onde, exatamente. Exato. Que ninguém saiba onde. Que o David Goyer já falou que nos livros ela aparece meio como um deus ex-máquina. Quando você acha que fudeu geral pra fundação, de repente o Asimov traz, tem uma segunda fundação, vocês não sabiam. E ele não tinha dado nenhuma pista dela. Então o David Goyer, que é o showrunner, né, ele falou que ele acha mais interessante e mais honesto com o público, em vez de simplesmente jogar, tem uma segunda fundação, a gente vê o desenvolvimento dessa segunda fundação. Porque foi o objetivo do Harry Seldon foi criar duas fundações separadas, não só pra manter uma em segredo caso a primeira falhe. Redundância que chama. Redundância, mas ela é diferente, porque na primeira fundação, no livro, era proibido existir psicólogos. Não podia ter ninguém que tivesse a leitura humana. Era tudo focado em dados. Simplesmente, angariem os dados da humanidade, cataloguem, guardem e criem essa enciclopédia galáctica. Já a segunda fundação, ela é completamente focada em psicologia humana. Então, não é só um backup, é um backup com outra perspectiva de análise, entendeu? E ela acaba, enfim, nos livros, ela acaba salvando, né, a parada toda, né? Graças a essa análise humana, porque um dos maiores desafios que vão acontecer, que eu não sei se vai acontecer nessa temporada, eu acho que não, é a vinda do Mulo. O Mulo é o personagem incrível que o Asimov criou, que consegue ler e manipular emoções humanas. Ele é tipo um mutante, tipo um X-Men, ele tem poderes. Acho que já tá na hora desse cara chegar, né? Pois pra dar uma sacudida na história, né? Eu acho que ele chega pro final da temporada. Porque o que ele fala? Como o Harry Seldon só sabe ler movimentos massivos de sociedade, qualquer elemento individual, ele quebra isso. E o que ele acha que, assim, ao longo prazo, qualquer movimento individual não consegue vencer dos movimentos massivos da sociedade. Mas um cara que consegue manipular emoções e, tipo, mandar nas pessoas, sabe? Ele pode se tornar um grande ditador, por exemplo, e mudar toda a história da evolução social. Então ele é um desafio às previsões do Harry Seldon. Por isso que a segunda... Mas eu não sei se vai, porque o David Goyer fez um pitch de 8 temporadas. Ele queria contar essa história em 80 episódios. Eu não sei se ela vai durar tudo isso, depende muito... do sucesso. Ou do dinheiro infinito da Apple. Pra 8 temporadas ele não vem agora, não. Pra 8 temporadas é mais pro final. É mais pra metade pro Exato. Final. Ele já confirmou que nessa temporada a gente vai ter um novo personagem muito importante, que é o Robert Mallow. Ele é o prefeito da fundação depois da Salvor Harding. O Robert Mallow, ele era um comerciante, mestre comerciante que vai se tornar o primeiro príncipe mercante, entendeu? Porque a primeira grande crise da fundação, a Salvor Harding resolve com religião. É criada meio que uma religião cientificista, né? E Terminus não é destruída porque essa religião se espalha por Anacreon, os planetas em volta, os 4 grandes reinos em volta de Terminus e tal. E o Robert Mallow, ele vem resolver a segunda crise, que ele transforma essa religião, antes dela se tornar uma crise que destrua a fundação por dentro, ele consegue entender que a fundação tinha um novo papel nos reinos em volta, que era se tornar um centro de comércio, provedores de alta tecnologia, produtos, bens de consumo, enfim. E ele se torna o grande líder da fundação com uma nova solução para um novo tipo de crise. Isso que é muito maneiro. Em fundação, as crises, elas vão vindo e elas não têm nada a ver uma com a outra. E uma solução que resolve uma crise não resolve a segunda crise, entendeu? É muito, muito maneiro isso. O Robert Mallow vem nessa segunda temporada. A grande dificuldade ainda de fundação é exatamente isso, né? Conseguir mostrar essas crises, dosar essas soluções de uma maneira que a gente consiga acompanhar isso e se importar. Exato, né? Exato. Com os personagens, com tudo que tá acontecendo. Porque à medida que a gente tá lendo isso no livro, né? Isso acontece e a gente acompanha a história. Não os personagens, exato. Não os personagens, né? A história é o importante, é com quem a gente tem que se importar. Não com personagens individuais. Que é mais ou menos a parada do Harry Seldon, né? A gente se importa com o todo. Não com o indivíduo. Exato. Olha aí. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. There are things happening here that you don't understand.
Olha, que viagem é essa? É, caraca. Muito maneiro. Aqui temos um Harry Seldon mais sangue no olho, né? Ele era muito analítico no livro. Aqui, apesar dele já ter morrido e ser essa projeção holográfica, ele já tá, chegou a hora. A projeção holográfica é mais emocional do que o Harry Seldon viu. Então, aliás, eu quero ver como é que eles vão tratar disso, porque uma das premissas mais interessantes de Fundação é que o Harry Seldon morre e ele deixa pré-gravado várias interações holográficas dele com a própria Fundação pra acontecer de tantos em tantos anos, 50 e 50 anos e tal, porque ele, chegou a hora da nova crise. A crise é essa e o que a gente tem que fazer é isso. E isso é muito interessante porque isso dá força à psicohistória. Ou seja, esse cara realmente previu as coisas, ele morreu, ele não tem mais como interagir com as pessoas, ele aparece de tanto em tanto tempo pra falar com a galera e dar as orientações dele. Siga as minhas orientações que vai dar tudo certo. É tipo o He-Man no final de cada episódio. He's not wrong. Caraca. Você não tem como contestar, você só vai ouvir. Você só vai ouvir, ok. Obrigado, He-Man, por essa... Mas se você parar pra pensar aqui, esse Harry Seldon se achava demais, né? Ah, pra caralho. Não, como você achava? Ele obedecia os dados, gente. Mas o cara tá obedecendo os dados a ponto de não considerar nenhuma mudança ao longo dos séculos. Não, Sim, se hoje ele gravou mensagens pra orientar as pessoas ao longo dos séculos vindouros, ele tá dizendo que, o que eu sei aqui é imutável, meu conhecimento é supremo. Everyone is stupid except me. Tanto que eu vou gravar mensagens pras pessoas do futuro dizendo o que elas têm que fazer. Porque independente do que aconteça, é isso. Eu sei o caminho que vai dar. Então, a parada ele grava a parada pra, inclusive, manter que a coisa aconteça da forma que ele espera. Exatamente. Ou talvez não. Talvez simplesmente ele seja... Sabe qual é? Sabe esses videntes que fazem um monte de previsão e depois deleta todas? Não. Ele tá mais pra... Eu diria que ele tá mais pra Nostradamus do que pra Mãe de Ná. Não, sabe qual é? Eu sei que esse vidente que o Azaghal tá falando... Faz 30 previsões. Isso. Aí, e uma delas vai acabar acertando. Aí ele deleta todas as 29 e fica só, olha aqui, acertei lá atrás. Exatamente. Ele deletou as outras. Exatamente, isso acontece. Essa é a pegada desse cara. Mas ele jogou um monte de coisa de futuro aí ele vai tirando, né? Vai deletando o que não deu certo. E talvez ele tenha gravado um monte de variações. Exatamente. De possíveis mensagens pro futuro. Exatamente. E aí ele treinou lá um chat Harry Seldon. Pra escolher a mensagem certa dependendo da configuração. Sim, exatamente. Eles atualizaram um pouco o conceito que tem muito a ver agora com esse universo de AI que a gente tá vivendo agora. Chat GPT, com o chat de Harry Seldon e tal. Que é, a consciência dele não tá só pré-gravada, que é uma coisa que, sei lá, o Asimov não tinha nem pensado. Ele, né, de que isso poderia existir esse tipo de consciência que sabe ler como uma mente funciona e sabe responder como aquela mente responderia, né? Hoje isso é total real pra gente, né? Então o que acontece? Como esse conceito tá atualizado, faz muito sentido com o nosso universo de tecnologia atual, o Harry Seldon da série responde às pessoas. Ele conversa com as pessoas. Ele ouve inputs e ele devolve outputs. E eu sempre falei, isso pode até quebrar a ideia original do Asimov, porque, tipo assim, o que adianta a psicohistória se você já tem um cara que tá respondendo a novos estímulos, né? A ideia mais interessante que eu achava era o cara já previu e as coisas vão acontecendo da forma como ele previu. Tanto que quando o mulo chega e aí e ele muda tudo e a previsão do Harry Seldon não faz mais sentido com a realidade, todo mundo na fundação fala assim, caralho, fudeu! O que o cara tá falando não tá rolando. Ele errou. E isso é muito interessante no livro. Agora, se ele pode responder, e agora a gente tem o mulo, o cara que lê os pensamentos e sabe manipular as pessoas. O Harry Seldon, se ele souber se adaptar a isso, aí meio que quebra a presciência que ele criou, entendeu? Então vamos ver como é que eles vão cuidar disso. Olha aí, ó. Ele tá... todos salvem a grande rosquinha. Algum símbolo aí, um artefato e tal. O volante. O volante salva o grande volante. Olha a Demerzel, puta, essa é outra personagem muito foda. A Demerzel, ela é um robô, já foi, né, na primeira temporada ela... mostrado e tal.
no universo do Asimov, ela é um dos nomes do Danil Olivol, que foi o personagem do Asimov que mais viveu por mais de 20 mil anos, né? Que era um robô. E ele faz a ligação de todo o Asimov verso, né? Ele tá desde o presente das primeiras histórias de robôs até em Fundação e etc. E até depois. É um personagem masculino nos livros. Na série eles colocaram figura feminina, como Demerzel, que é um dos nomes que o Danil Olivol teve nos livros, né? Quando ele foi ministro do primeiro imperador, do Cleon I, né? Mas o mais interessante dela é que, se eles vão considerar as leis da robótica de alguma forma, ela tem a lei zero. Não pode permitir que a humanidade sofra algum mal. Ou seja, e ela tem mais prioridade sobre todas as outras leis que não deixam robôs machucarem seres humanos. É basicamente a lógica do Spock, né? The needs of the many outweigh the needs of the few. Exatamente. Então, por causa disso, essa lei zero, ela permite que o personagem possa fazer grandes coisas que podem, inclusive, acarretar em mortes e etc., mas que seja pelo bem do Império. E ela fala, olha... I am loyal, Empire, to the Cleonic dynasty above all else. E ela mata na primeira temporada, né? Ela mata o Bom Dia que tinha, né, que era diferente, modificação genética, etc e tal. Mas uma coisa interessante é o seguinte, se ela tem a lei zero, a humanidade com prioridade, a gente não sabe disso ainda, em algum momento ela pode dizer foda-se o Império também. Muito provavelmente. Sim, exatamente. Em algum momento ela pode ir pro lado da Fundação. Exatamente, por isso que ela é um personagem que tá muito interessante, né? Porque ela vê muito mais além de todo mundo. Ela não tem nenhuma ambição pessoal. Todo o plano dela, toda a preocupação dela ainda vamos saber, com a humanidade, não com a figura do Império. Exato. E uma coisa que eu achei muito foda nela é que ela serve um papel, além disso tudo, na série, como a mãe, né? Como a guia, como quem cuida do imperador, do Império, né? Exato. Tanto que quando eles começam a brigar por causa do irmão Dia, que era daltônico, né? Ela imediatamente quebra o pescoço do moleque e pronto, acabou. Acabou a discussão. É isso. Caralho, cuzão. Lei de Salomão. Qual é a lei de Salomão? Sei lá, tem duas mulheres brigando pelo bebê. Aí Salomão decide, beleza, vamos dividir o bebê no meio e dar uma metade do bebê pra cada um. Não é... Eu acho que não tem nada a ver isso. Eu acho que isso não tem nada a ver com a lei de Salomão. Não, mas isso era pra descobrir quem era a mãe verdadeira, ô maluco. Não tem nada a ver. Que maluquice é essa de lei de Salomão? A história de dividir o bebê no meio era que ele sabia que a mãe verdadeira ia sacrificar. Então eu não sou a mãe verdadeira. Pra que o bebê ficasse com a outra só pra salvar a vida dele. É isso. Na lei de Salomão do Carlos, mata o bebê. Nem fala que vai dividir, só mata. Tem as duas mães brigando, vem a robô e tec. Acabou a briga. Cada uma pra sua casa. Que maluquice. Olha aqui, ó, uma cena clássica, o personagem no audiovisual tá muito puto, ele sempre derruba coisas que estão na mesa. Ó. Menos o Tony Montana, quando ele tá puto, ele mete a cara na farinha, né? Ai, que horror. E ó, ela fica só com aqueles bracinhos dela ali atrás, olhando. Um robô-aranha gigantesco subindo nessa estátua. Caraca, isso não é nada Asimov, mas tudo bem. Então, temos um robô. O que é um robô? Gente, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma máquina de construção, né? Pode ser uma parte de manutenção, a gente não sabe. Não necessariamente um ataque. Não, tem um rio. Não, ele tá destruindo ali a mãozinha. Não, mas ela tá quebrando. Ele atirou, isso tava saindo uma luz, um laser desse robô-aranha aí. Caraca, será que aquele produtor do Wild Wild West queria fazer a aranha gigante? Porra, será que ele tá também nessa porra? Nossa, pelo amor de Deus, o cara quer botar aranha gigante e tudo que viu? Did he bring up the spider? I said he did. He brought up the spider. He tell you guys about the spider? Like every day with the fucking spider. All empires fall. Cara, essa frase, ela é muito foda. Essa frase é muito poderosa, Zagal. Todos os impérios caem. Por que ela é poderosa? Porque o que é mais poderoso do que a organização de um império, né? Um império é justamente a ideia de que ele seja algo tão poderoso, tão gigantesco, que ele seja eterno. E, aliás, a gente vê que, pela história da humanidade, todos esses grandes aspiradores ao poder de impérios, eles sempre acham que seus impérios durarão pra sempre, né? Mas... todos eles caíram. Cara, tudo cai. E aí a gente acha que os impérios que a gente vive hoje, eles vão cair também, durar cara. Pra sempre? Não, eles não vão durar pra sempre. E aí eu vejo pro mundo que a gente vive hoje, será que os impérios estão durando menos tempo? Será? I would love that. Até o império de Star Wars, se você olhar, ele durou pouco. Ele dura durou... bem pouco. Ele dura tipo o quê? 60 anos? Menos que isso. Durou o quê? 20 e poucos anos. É verdade, 20 e poucos anos. 20 30 anos no máximo. E a gente vai estar vivo pra ver o próximo império cair. E
Ih, monstrinhos, o Império... Ih, rapaz. Jovem Nerd fez cara de desgosto aqui com o monstrinho, hein? Ai. Olha, eu não quero... Tem que ter aventura, Jovem Nerd. Cinema, todo mundo sabe que cinema é o quê? É explosão, é carro e mulherio. Não tem bicho no... Não, eu não vou ser purista não, cara, mas o monstrinho, Não tem um bicho? Não tem bicho. Na Terra tem. Você vai na floresta ali, tem um leão que te pega. É verdade, pode ser o leão de Terminus. Então, por isso que eu não quero dizer, só porque não tem monstrinho alienígena na obra do Asimov, não quer dizer que não possa ter nesse universo quando você vai explorar ele mais de perto, visualmente e tal, mas tipo assim... Mas tu quer saber só papinho de Harry Seldon também? Ninguém aguenta. Porra. Deixa o monstro. Deixa o monstro pra ter um pouco de ação e a galera assistir, porra. Vamos ver. Exato. Se isso mantiver a série no ar, eu tô... Beleza, traz o monstro. Beleza, é isso aí. Traz no ar. E olha só, quero falar aqui de um novo financiamento coletivo que está rolando, crowdfunding de Tormenta 20. Exatamente, nossos amigos da Jambô lançaram agora recentemente. Um sucesso absoluto, já passou 400% acima da meta original para quem ama RPG. Pra quem ama Tormenta, o RPG mais jogado do Brasil, olha isso, é a coleção Arton, exatamente, são 2 livros. O primeiro é o Atlas de Arton. O que é? Ele é o livro que descreve o mundo, os reinos, os personagens, as lendas, tudo que você precisa para criar o background da sua campanha, tá tudo nesse livro. E o outro livro é Ameaças de Arton, que justamente traz os monstros e as novas regras para os personagens para você complementar a história. Então tá tudo dentro do pacote do financiamento coletivo que você, ao participar, você não só adquire esses livros por um preço menor do que depois, quando estiver no mercado, mas como você garante todas as recompensas exclusivas. Lembre-se, financiamento coletivo, a vantagem de você participar é que você apoia o projeto e quanto mais gente apoia, mais ele cresce e mais conteúdo, mais valor você tem pela grana do seu apoio. A galera que tá comprando a Lenda de Ganor, que tá jogando o nosso sistema, que é em Tormenta 20, pode adaptar a Arton dentro do mesmo universo. Tudo funciona, tá tudo integrado no sistema de Tormenta 20. Lembrando, o RPG mais jogado do Brasil, então você não quer ficar de fora. Aproveita porque é só até o início de junho. A campanha não dura muito. Vai lá em tormenta20.com.br, você vai ser direcionado diretamente para a página. Aproveita, apoia e bom jogo! Perguntinha da semana: se você fosse o imperador, bom dia, boa tarde, boa noite, e pudesse fazer qualquer coisa com essa viradinha de dedo aqui dele, sabe qual é? Esse, o que você faria com o seu... Um sucesso absoluto já levantou. Um sucesso... Cara... Curte RPG pra quem gosta... Não consigo.